Olá galera, estou aqui novamente e hoje eu vou apresentar o assunto Route Leak, né, o vazamento de rotas, e vou apresentar aí uma potencial solução para esse importante problema que a gente tem aí no roteamento na internet. E para isso eu vou falar de uma nova RFC, que foi proposta aí recentemente, ainda nesse mês de janeiro aqui de 2023. E eu vou me basear nesse artigo aqui do site Radar Curator, né, esse blog, que é um blog excelente, recomendo fortemente acompanharem aí as suas publicações. Muitas vezes o pessoal que escreve aqui são os próprios autores da RFC, né? A gente tem aqui, ó, os autores, o Asimov, por exemplo, ele faz parte do Curator Labs. A gente vai falar da RFC 9234, que por sinal ela está aqui. E ela traz uma proposta para lidar com esse grave problema de segurança da internet, né, o vazamento de rotas. E quando a gente fala de problema de segurança na internet, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Ataque de BGP hijack, o conhecido sequestro de prefixo BGP. Sem dúvida, é um tipo de ataque bastante perigoso, né, que pode ser bastante danoso para o AS atacado. Mas, galera, eu não vou entrar em detalhes porque não é o foco dessa apresentação, né? A questão aqui é a gente falar de vazamento de prefixos. Tá? E fato também que já existe uma solução bastante efetiva para esse tipo de ataque, né? Mas que ainda não está sendo implementado totalmente, né? Ela está sendo implementada aos poucos, que é o RPKI. Né? O RPKI nada mais é que o uso de uma infraestrutura de chaves públicas para você conseguir validar as informações de roteamento. E a gente sabe que o BGP por si só ele possui várias vulnerabilidades de segurança. Então, o que é dito pelo protocolo, muitas vezes você não consegue confiar. Você precisa de ter então, essa forma de você autenticar a informação. Bom, acontece que existe um outro problema de segurança e roteamento, né, que muitos o consideram até mais brando que o BGP hijack, mas que de forma alguma ele deve ser negligenciado, né, que é o route leak, que em português seria o vazamento de prefixo. Né? Os vazamentos, pessoal, muitas vezes eles têm menor impacto que um hijack. De fato, pode ter. Mas é possível também que ele seja bastante devastador, tá? Chegando ao ponto de, em alguns casos, afetar a internet numa escala global. Inclusive, há muito tempo atrás, acho que foi em 2017, eu gravei uma aula sobre a queda da internet no Japão. E ela foi causada justamente por um episódio de route leak, um vazamento de prefixo que foi, pasmem, feito pelo Google. Voltando aqui para o blog, é bom salientar que episódios de vazamento de prefixos eles são mais numerosos que os de sequestro, né? Segundo contabilidade recente aqui dos órgãos competentes, né? No caso aqui o próprio Curator Lab, né? Então aqui tem How often do they occur, né? E aqui ele faz aqui uma apresentação de dados, inclusive com um link aqui com a estatística. Então sugiro vocês acessarem aqui depois. Tá? Mas, então, afinal, o que é um route leak? Né? O que define um route leak? Então, o route leak, pessoal, é quando ocorre de um AS anunciar um prefixo BGP para outro AS sem que isso estivesse previsto nas políticas acordadas entre esses dois AS. Então, esse aqui é um caso típico, né, pessoal? Você tem o provedor 1, um cliente e um provedor 2. O cliente recebeu aqui o prefixo do provedor 1 e repassou para o provedor 2. E ele virou aqui um AS de trânsito. Né? Isso aqui é um claro vazamento. Então, indevido. Né? Então, geralmente essas políticas de roteamento elas são definidas baseadas na relação de negócio que os AS possuem. Ou seja, se é uma relação cliente-provedor, que é esse caso aqui, ou se são dois peers, né? São dois parceiros. Basicamente, então, existem algumas situações de vazamento que o material explora aqui, são essas aqui, mas são 4 que eu menciono aqui. Então, quando um AS anuncia para um provedor um prefixo aprendido de outro provedor, que é esse caso aqui que eu mostrei para vocês. 2, um AS anuncia para um peer, que tem uma relação lateral, né? Um prefixo aprendido de um provedor, então, um prefixo de um provedor para um peer. 3. Um AS anuncia para um peer um prefixo que ele aprendeu de outro peer.
Então, esse anúncio de peer para peer também é um vazamento. E 4, finalmente, um AS anuncia para um provedor um prefixo que ele aprendeu de um peer. Também se caracteriza vazamento. Então, são quatro situações típicas. E, pessoal, vazamento de rotas deles devem ser evitados ao máximo, né? Pelo simples fato de que sempre vai haver alguém prejudicado com esse ocorrido, né? É verdade que, ocasionalmente, algum AS pode se beneficiar financeiramente da situação, né? Porque ele pode deixar de pagar por um tráfego que, originalmente, ele estaria pagando para encaminhar o pacote, né? Mas é sempre bom a gente pensar de maneira sistêmica e não individual. A internet é um sistema. E a internet ela tende a ser prejudicada com essa situação. Tanto porque, da mesma maneira que alguém, né, está ganhando financeiramente com o ocorrido, alguém está sendo prejudicado. E isso não é legal. Assim, isso vale para todas as áreas da vida, né, pessoal? Não fica restrito à internet, né? É aquela coisa, é bom se dar bem desde que eu não esteja prejudicando outros, né? A partir do momento que você está prejudicando alguém, então isso aí é inválido. E também eu trago também uma reflexão interessante, que é o quê? É a gente pensar nos efeitos das atitudes individuais quando feitas em larga escala, né? O que pode acarretar para a coletividade? O que eu estou fazendo é escalável? Então, se por acaso eu ir para a natureza, né, e começar a coletar pedra, começar a coletar conchinha, né? Só eu fazendo, beleza, não vou causar nenhum problema. Mas se todo mundo pensar como eu, todo mundo fizer, qual é a consequência? Se todos repetirem o meu comportamento, né? Fica a reflexão. E aí, não bastasse esse ponto mais filosófico, a gente também tem a questão fundamental da performance, que quando a gente fala de internet é uma coisa que deve ser levada em conta. Então, pelo fato de alguém estar encaminhando um pacote no qual originalmente ele não foi previsto para encaminhar, muitas vezes esse AS pode não estar preparado para lidar com essa quantidade de tráfego, esse volume de tráfego. Assim, é muito comum que ocorram problemas de performance. Eu gosto de dar um exemplo, né? É como se de repente todo o tráfego que foi dimensionado para ocorrer, sei lá, em 1 hora na Avenida Paulista, de repente ele ocorresse em uma ruelinha de uma cidadezinha do interior. Obviamente isso não vai dar certo, não vai ter vazão suficiente, teremos problema. E assim, vamos falar então dos sintomas que um leak, né, um route leak pode causar para o sistema, que são esses aqui. Estão listados aqui. Então, o primeiro que ele lista, o delay, ou seja, a maior latência na minha comunicação. Então, um tráfego que muitas vezes deveria ser local, às vezes acaba atravessando uma outra cidade, ou às vezes até outro país, né, porque foi desviado, enfim. E isso causa um maior RTT, né, vai demorar mais para chegar, maior latência, isso é ruim. Você tem a questão do packet loss, perda de pacotes. Então, o AS que recebe o tráfego vazado pode não ter a largura de banda suficiente para lidar com esse volume de tráfego que ele recebe. Então, é o exemplo que eu dei para vocês aí da Avenida Paulista. E, por fim, você tem a questão aqui da espionagem, né? Então, os ataques man in the middle. Então, o tráfego está passando por AS não previstos inicialmente, né? E esses caras podem fazer aí capturas indevidas. Então, também é um problema. Falando aqui um pouco das causas, né, o material vai falar também sobre causas maliciosas e acidentais. Então, os leakers eles podem ser intencionais, então quando a falha ocorre com o real intuito de prejudicar alguém, ou seja, com dolo. Mas, pessoal, na maioria das vezes eu diria que as ocorrências são acidentais. Então, elas ocorrem, na verdade, por imperícia ou mesmo falta de conhecimento do administrador de rede, né? E quando a gente fala em falhas, né, engana-se quem acha que os erros ocorrem apenas em pequenos provedores. Grandes provedores Tier 1 também podem cometer esse erro, né? E outros players de tecnologia grandes, né? Inclusive, eu citei, por exemplo, o Google, né? Teve um caso de leak em 2017. Obviamente, o impacto de um anúncio errado é maior quando o AS é de menor porte, porque ele não vai conseguir lidar com esse tráfego que ele disse saber encaminhar, né, quando ele anunciou indevidamente esse prefixo. Então as consequências serão mais graves do que, por exemplo, se esse leak fosse feito por
para um AS Tier 1, né? Porque ele vai receber um tráfego não esperado, mas ele tem uma infraestrutura capaz, né, de suportar esse tráfego não esperado. E aí, pessoal, a gente chega na parte que é realmente importante, que é como evitar e lidar com o problema de route leak. Né? E aí o material apresenta aqui alguns sintomas típicos que são fortes indícios que um leak está ocorrendo. Que são aqui, ó. Então, grandes variações repentinas na quantidade do meu tráfego, né, quando eu estou vendo lá meu monitoramento. Isso aqui indica uma possibilidade de route leak. Então é importante a gente ter esse monitoramento e também a noção de tráfego, a sua baseline, né? E muito importante também os trace routes, né? Eles vão ajudar bastante. Você pode enxergar aí uma quantidade de saltos diferente do usual, de repente, ou passando por roteadores não esperados, roteadores estranhos, de repente até roteadores de outros países que não era para acontecer. E importante a gente também olhar aqui o RTT, né? Quanto tempo que está demorando em cada salto. Isso tudo pode ser indícios aí de que está ocorrendo um problema de route leak. E aí, pessoal, para lidar com o problema atualmente, basicamente é utilizada a marcação do tráfego, né? Utilizando as comunidades, as communities, tanto no filtro nos filtros de entrada quanto nos filtros de saída. Né? Porém, essa abordagem está muito sujeita a erros operacionais, né? E também manter atualizadas as configurações. É nesse cenário que a RFC 9234, né, tá aqui, aparece, né? Ela tenta trazer uma solução mais operacional, mais automática, mais efetiva. A RFC 9234, pessoal, ela apresenta uma ferramenta para prevenir e detectar os leaks, os vazamentos. E ela consegue isso como? Através da melhoria da mensagem BGP Open, né? O pacote BGP Open, que é aquele que a gente troca quando está tentando estabelecer a vizinhança. Então ela estabelece um acordo entre os vizinhos do BGP de qual papel cada um vai exercer na relação. Ah, é provedor? É cliente? É peer? E se esses papéis não forem compatíveis, simplesmente a vizinhança BGP ela não vai subir. Uma mensagem BGP Notification vai ser enviada relatando o erro que aconteceu. Esse novo parâmetro na mensagem BGP Open é o que a gente chama de BGP Role. Então anota aí. Né? A role é o papel BGP. Né? Então, nada mais é que uma nova capability BGP, cujo código é igual a 9. Eu tenho aqui, ó. Aqui é role. E aqui. Então, além disso, pessoal, existe também um novo atributo BGP opcional e transitivo, chamado de Only to Customer, traduzindo somente para clientes. E geralmente é usado a sigla OTC, atributo OTC. E ele serve para prevenir também os vazamentos. Então, portanto, essa RFC traz dois elementos principais, né, que a gente precisa sempre reforçar. Ela traz uma nova capability chamada BGP Role, né, e por ser capability vai estar presente no pacote tipo 1 do BGP, o pacote BGP Open. E também traz um novo atributo BGP, do tipo opcional e transitivo, chamado OTC. Né? E por ser um atributo, né, vai ser uma informação que vai estar presente no pacote do tipo Update, né? BGP Update. Então, é importante a gente fazer esse esclarecimento, né, que inclusive ajuda na coleta dessas informações aí quando a gente estiver, né, lidando aí com captura de tráfego, né, com o Wireshark, enfim. Falando então um pouco sobre a BGP Role, né? Uma BGP Role, então, né, a própria tradução diz, né, role é o papel. Então, a BGP Role descreve qual que é a relação que você possui, que você espera possuir com o seu vizinho. Né? Ela tem o código 9 e essa capability ela possui 8 bits, né? Então, 8 bits, 2 elevado ao oitavo, dá 256 valores possíveis. Só que a gente tem apenas 5 papéis possíveis, tá? Então, temos vários valores aqui que não estão atribuídos, né? Tem role aí para dar com pau, né? E as roles são essas aí, né? Se for 0 é provedor, se for 1 é servidor de rotas, 2 cliente de servidor de rotas, 3 cliente, 4 peer, parceiro, né? Todos os seus vizinhos, pessoal, deverão estar marcados com um desses papéis. E os papéis eles devem ter correspondência, né? Do contrário, a vizinhança não vai subir. A gente tem então as seguintes correspondências, né? Tem aqui o role correctness. Então, se eu sou um provedor, eu espero que no AS remoto esteja configurado como customer. Se eu sou um cliente, eu espero que a BGP role seja provider. Se eu sou um route server, eu espero que o AS remoto esteja configurado como um route server client. Né?
Se eu sou um route server, um cliente de servidor de rotas, eu espero que o outro lado esteja configurado como um route server. E por fim, se eu sou um peer com esse vizinho, eu espero que do outro lado esteja configurado como peer. Essas são as correspondências. Se você tiver incongruências, a seção BGP não vai subir. Tá? E outra coisa importante, por questões de compatibilidade com a solução legada, a capability BGP role, no caso da capability BGP role ser enviada, mas nenhuma resposta ser recebida, a seção BGP vai ser estabelecida, né? Isso justamente para manter a compatibilidade com quem não suporta ainda essa funcionalidade. Então, é diferente, por exemplo, do caso aqui, né, em que os dois lados suportam e não existe a correspondência. Então, se você tem aqui um valor e aqui não tenho nada, não tem problema, a seção vai subir, tá bom? O que mais? Existe também aqui o modo Strict Mode, né? Aqui, ó. É possível configurar um Strict Mode que força o recebimento, né, de algum papel do seu vizinho, né? Caso contrário, a seção não é estabelecida, né? Obviamente, essa configuração não é recomendável no momento, né, pessoal? A gente ainda está num momento que você ainda está engateando com a solução, com a tecnologia, então eu só estou mostrando que existe o recurso, né? Mas beleza, então você deve estar se perguntando, como é que essa história de role consegue evitar e detectar os vazamentos, né? E aí, pessoal, que entra o atributo OTC, né? O atributo Only to Customer. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui para o blog. Ó, aqui eu tenho as roles, né, os diferentes papéis que são trocados aqui entre os vizinhos. Então, pessoal, o atributo ATC, né, para conseguir o objetivo almejado de evitar os vazamentos, a ideia é explorar a hierarquia entre os diferentes papéis. E aí, dessa forma, a gente decide se trata-se de um vazamento ou não, né? Qual que é a premissa? A premissa é que, uma vez que um prefixo é anunciado para um cliente, ou seja, uma hierarquia mais baixa, um AS downstream, esse anúncio só pode ser repassado para hierarquias mais baixas, né, downstream, ou seja, passar de um cliente de um cliente, né? Seria isso aqui, ó. Então, aqui você tem o caso de um peer, o S1 com 2, aqui pode. O S2 ele vai repassar para o S3, downstream, e aí o S3 ele não pode repassar upstream, somente para um cliente dele. Então é o cliente do cliente, tá certo? E aqui o S2 ele vai determinar aqui um valor para o atributo OTC, de forma que o S3 ele recebe o prefixo com o atributo OTC marcado, com um número. Essa adição do atributo OTC, pessoal, ao prefixo, basicamente vai ser o número do AS de hierarquia mais alta. No caso aqui, o AS upstream. Então aqui o S3 já vai receber o OTC igual a 2, né, que é o AS do provedor. A marcação do OTC ela pode ser feita tanto do lado do provedor quanto do lado do cliente, né? O fato é que, independente de onde ocorre essa marcação, o valor do atributo ele deve ser o mesmo, né? Sempre o valor do AS upstream. Então, pode ser que o AS1 marque o ATC igual a 1, o cliente receba e repasse para frente o prefixo. Mas pode ser que o cliente receba o prefixo sem o ATC marcado. E ele vê que ele recebeu de um provedor. Como que ele sabe que é um provedor? Através da BGP role. Ele vê que é um provider e aí ele vai e marca o atributo ATC com o valor igual a 1, que é o AS number do provedor. Então, essa solução, pessoal, ela possui checagem dos dois lados, né? O que a torna mais confiável, sem dúvida. Então, pessoal, a função básica do OTC vai ser assegurar que uma vez que uma rota é passada para um cliente, né, que é esse caso aqui, pode ser cliente ou parceiro, estes só repassem para clientes. Então, esse cara não pode repassar para provedor e nem para um outro peer, somente para clientes, ou seja, downstream. O próprio nome do atributo fala only to customer. Se tem o atributo OTC, só pode repassar para clientes, para baixo. Certo? Voltando aqui para RFC, a gente tem aqui o atributo OTC. As perguntas que você tem que fazer então, pessoal, existe OTC no prefixo? E outra, qual que é o papel do vizinho para o qual eu estou encaminhando? E aí a gente tem que pensar nos diferentes filtros, né? No caso do filtro de entrada,
o filtro de entrada determina o que a gente aceita do nosso vizinho. Então, com relação ao OTC, as possibilidades são essas três aqui, ó. Então, possibilidade 1. Se o prefixo foi recebido de um cliente, né, ou um cliente de route server, e ele possui OTC, isso aí, pessoal, caracteriza um vazamento. E aí você precisa descartar esse tráfego. O seu filtro tem que descartar esse tráfego. Segunda opção na minha política de entrada. Essa aqui. Se o prefixo recebido é de um peer, né, e o valor do OTC não é igual ao AS do peer, isso também caracteriza um vazamento. E aí precisa ser descartado. E por último, terceiro, se o prefixo foi recebido de um provedor, de um peer ou de um route server, e o OTC não está presente, então ele precisa ser adicionado com o valor do AS remoto. Né? É aquele caso que eu falei para vocês aqui. Né? No caso desse cara receber a rota do provider e não tiver o OTC, ele precisa adicionar com o número do AS remoto. Agora, pensando nos filtros de saída, egress, né? O filtro de saída ele vai determinar o que a gente anuncia ou não para os nossos vizinhos. E as possibilidades que a gente tem, então, no filtro de saída são duas. Né? Então, a primeira, se o prefixo ele não tem OTC, ele pode ser propagado. Agora, se ele for anunciado para um cliente, um peer ou um cliente de route server, o OTC ele precisa estar presente e aí você deve incluir, né, com o valor do meu AS, o valor do AS local. Tá certo? Agora, se o prefixo ele possui OTC, que é o segundo caso aqui, se ele tiver OTC, ele não pode ser propagado nem para provedor, nem para parceiro e nem para servidor de rotas, para route server. Essas são as regras dos filtros de saída. Beleza, pessoal? E aí, nesse momento, você deve estar se perguntando, ok, na teoria funciona dessa forma, mas como que é na prática? Como que eu configuro os valores de OTC, né, e as roles do BGP? Então, vamos voltar aqui no blog. Então, o que a gente tem? Com relação a role BGP, para cada vizinhança BGP existente, eu devo executar esse comando aqui, neighbor, IP, palavra-chave local role e o papel que você espera do vizinho. Então, nesse caso aqui, eu estou dizendo que esse vizinho vai ser um cliente. Né? Isso aqui tem uma sintaxe bastante comum, parecida com o Cisco, né, antigo. No caso, o FRR. Né? Vocês têm o Bird, que segue uma sintaxe parecida com do Juniper. Né? Então é assim, pessoal, simples e direto. E o interessante é que, na verdade, esse é o único comando necessário. Não há comando, por exemplo, para você definir o atributo OTC. Né? A partir do momento que a gente configura a role, o OTC é definido automaticamente em código. O próprio protocolo fará essa definição. Então, é importante a gente conhecer como o OTC funciona, mas a gente não precisa se preocupar em configurá-lo, porque o próprio protocolo vai fazer isso por você, por baixo dos panos. Bem interessante, sem dúvida, aí uma iniciativa bastante interessante, pertinente, né? Funcional, vamos dizer assim. Né? Aqui é interessante que no Bird você mostra que o status, né, da vizinhança, olha só, ele fala que não subiu, ficou em estado idle. Por quê? Porque deu mismatch de role, não teve aquela correspondência. Então, por exemplo, eu sou um provedor e de repente eu configurei provedor também. Pode ser isso. Aqui a gente tem um show IPBGP de um prefixo específico e a gente consegue ver o valor do ATC, ó, o ATC 64501. Então, provavelmente ele tem um provedor com esse AS number aqui. Falando aqui do suporte, né, muitos fabricantes ainda não suportam as BGP roles. Né? O que temos hoje são basicamente são roteadores baseados em Linux, que geralmente vão suportar e a partir de determinada versão. Né? Então a gente tem aqui o Bird, né, a partir da versão 2.0.11, o FRR, que é a partir da versão 8.4, o OpenBGPD, a partir da 7.5, e o MikroTik, mesmo antes do lançamento da RFC, já tinha uma funcionalidade, só que reduzida. Né? E assim, para concluir, pessoal, é importante a gente mencionar que os autores da RFC calculam que essa iniciativa é capaz de mitigar cerca de 80% dos casos de vazamento, né, caso os grandes players, né, os grandes X e os Tiers 1, eles
realmente adotem as propostas aí da RFC, né? Tá aqui, ó. Isso seria formidável, né? Caso a gente consiga esse resultado. E a gente espera que o uso, né, dessa funcionalidade seja cada vez mais difundido, né? E assim os principais fabricantes também implementem a solução em seus equipamentos. Então fica aí o recado para a Cisco, para a Juniper. E também, obviamente, aliado ao contínuo uso do RPKI, sem dúvida a gente vai ter aí uma internet muito mais saudável. Bom, era isso que eu queria apresentar para vocês. Agradeço a audiência, espero que tenha sido de valia. E muito obrigado. Valeu!